Ok, turma, então essa é a nossa primeira questão do nosso PET complementar do primeiro bimestre. E ela fala o seguinte: dada a função f de x igual a menos 10x mais 40, responda. Então essa é uma função afim, ou conhecida também como função polinomial do primeiro grau, porque o expoente do x é 1, certo? Então ela pode ser escrita genericamente como f de x igual a x mais b. Quando nós não temos o valor de b, quando ele é zero, essa função é chamada de função linear, porque a reta dessa função vai passar pelo zero, lá no gráfico, no plano cartesiano, vai passar pelo zero. Então aqui, olha, o valor de b, quando nós temos o valor de b, é onde essa reta corta o eixo x, o eixo y, lá no nosso plano cartesiano. Se você não lembra, assista um vídeo que eu vou deixar aí na descrição para vocês, explicando somente sobre o plano cartesiano, ok? Então vamos para a alternativa A. Qual é o coeficiente angular da função? Coeficiente angular da função é aquele que fala qual é a inclinação da nossa curva, da nossa reta, lá no gráfico, se ele é positivo, se ele é negativo. Esse valor, ele acompanha o valor de x. Então, o nosso coeficiente angular, ele sempre anda com o x. Então, qual é o coeficiente angular da nossa função? Menos 10, exatamente, inclusive o sinal. E letra B, qual é o coeficiente linear da função? Então, linear, consequentemente, só pode ser quem? O 40. Pela explicação que eu disse aqui, olha, se o b for zero, ela é chamada de linear, porque passa pelo centro, pelo zero, não é isso? Mas aqui nós temos o 40, então o coeficiente linear da função é 40. Se fosse menos 40, seria menos 40, o valor de b. Letra C. É uma função crescente ou decrescente? E por quê? Para ser crescente, também temos que analisar o nosso coeficiente angular. Então, a nossa função é decrescente, porque ela é negativa, exatamente. A nossa função é decrescente, pois o valor de a é menor do que zero, ou seja, o coeficiente angular é negativo. Se ele for positivo, então quer dizer que é crescente, isso mesmo. Letra D. Qual é a raiz da função? A raiz da função é calcular o valor de x. Então, pegando aqui a nossa função, nós temos, vou subir aqui um pouco. Então, nós temos a nossa função f de x é igual a menos 10x mais 40. Para calcular a raiz da função, é só igualar essa função a zero, ficando assim, menos 10x mais 40 igual a zero. Percebam agora que nós temos uma equação simples do primeiro grau. Então, nós temos que isolar o valor de x. Então, dando continuidade na nossa operação, vai ficar assim. 10x é igual a menos 40, pois o 40 estava no primeiro membro, passamos para o segundo membro com sinal trocado. Se fosse menos 40, ia ficar mais 40. Como é mais 40, ficou menos 40. Então, agora o x, o 10, o menos 10, está multiplicando o x. Então, ele vai passar como? Ele vai passar dividindo e nós vamos levar o sinal junto para não precisar multiplicar por menos 1, porque o x aqui, olha, do lado do primeiro membro não pode ser negativo. O valor de x sim, mas o x não pode ficar menos x, ok? Então, isso é menos 40 dividido por menos 10. Menos dividido por menos é mais. 40 dividido por 10 é 4. Exatamente. Então, qual é a raiz da função? A raiz da função é 4. Quer dizer que essa reta da nossa função afim, ela lá no eixo x do plano cartesiano, ela passa no ponto 4. Tá bom? Então, vamos lá. Letra E. Calcule f de 2 e f de menos 4. Calcular o f de 2 ou de menos 4, nós pegamos a nossa função e vamos substituir
o 2, percebam que o 2 aqui está no lugar do x, então é reescrever dessa forma. f de 2, olha lá, o 2 no lugar do x, aqui ele representa, então aqui você coloca ele no lugar. Então, f de 2 é igual a menos 10 vezes 2 mais 40. Isso nos dá menos 10 vezes 2 é igual a menos 20 mais 40. Menos 20 mais 40 é o sinal de quem tem mais, é positivo. Menos 20 mais 40 só pode ser 20. Então, o f de 2 é igual a 20. O que isso significa, professor? Significa que lá no plano cartesiano, quando o ponto em x for 2, que vai estar lá na horizontal, o nosso y será 20. Então, seria o par ordenado 2 e 20. Se você tem dúvida, assista a aula de plano cartesiano, ok? Então, agora o f de menos 4 que está faltando. Mesma coisa, tomando a mesma fórmula, a mesma função, substituindo agora o menos 4 no lugar do x. Menos 10 vezes menos 4 mais 40. Então, nós vamos ter que menos 10 vezes menos 4 é 40. Por quê? Menos com menos é mais, 10 vezes 4 é 40. Então, consequentemente, 40 mais 40 só pode ser quanto? 40 mais 40 só pode ser 80. Ok? Então, f de menos 4 é igual a 80. Novamente, o que significa isso, professor? Significa que quando a nossa reta passa pelo ponto menos 4 em x e 80 em y. Então, esse é um par ordenado, menos 4 e 80. 80 para y e menos 4 para x. Ok? Assistam a aula de plano cartesiano que vocês vão entender mais sobre o assunto e relembrar, tá ok? Então, aqui nós encerramos a nossa primeira questão. Bons estudos, refaçam para você aprender e nos veremos na nossa próxima questão de número 2. Até lá!